A ceia do Senhor foi com vinho fermentado ou com vinho não fermentado? E vamos responder através das Escrituras. Em em Mateus capítulo 26 e o versículo 27, a gente percebe que o Senhor Jesus, ele começa a dizer acerca do cálice no versículo 27. Você pode pegar aí na sua Bíblia, no versículo 27, diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 27. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. No versículo 27, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos. Então aqui no versículo 27, Jesus, que o autor Mateus, ele diz que foi um cálice, ou seja, uma taça. Ele pegou esse cálice e deu para todos beberem, abençoou e deu a todos. E no versículo 29 diz assim: Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O que é o fruto da vide? Ali primeiro, no versículo 27, falou que existia um cálice. E ele abençoou esse cálice. O que tinha dentro desse cálice? Era fruto da vide. O que é o fruto da vide? O que é aquilo que vem da vide? A uva. Não é a industrialização da uva. Não é aquilo que demorou meses e anos para se fermentar, para transformar parte do açúcar em álcool. Não é isso. É o suco, por isso que falou fruto, senão aqui já falarei direto vinho. Então aqui é o suco da uva, é o fruto da vide. É algo natural que Deus criou, não o processo de fermentação que o homem desenvolveu. E é importante você compreender que o fruto da vide, a ceia do Senhor, nos 4 evangelhos não fala vinho, fala fruto da vide. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em João, você percebe que lá não fala do que é. Em João, lá não fala que em nenhum momento em João fala que é vinho. Lá em João você percebe que não teve uma ceia descrita como foi em Mateus, em Marcos e Lucas. Então ali simplesmente o que você vai pegar em alguns versículos ali é que Jesus, no momento daquela ceia, ele pegou o pão, ele molhou o bocado lá no versículo 26 e ele deu a Judas. No versículo 26, João capítulo 13, versículo 26. E no 27 diz que o diabo tinha entrado em Judas. Então que você percebe que na ceia do Senhor, em nenhum momento aqui em João diz acerca do vinho. Não há a palavra vinho. E em Marcos, Lucas e Mateus, que eu acabei de ler, Marcos capítulo 14, versículo 23, fala de novo do cálice. No versículo 25, fala novamente acerca do fruto da vide. E você vai ler lá em Lucas capítulo 22, no versículo 18, fala do fruto da vide, e no versículo 20 fala do cálice. Ou seja, dá para se concluir que na ceia do Senhor não há nem o oinos que poderia simbolizar o fruto da uva, nem o oinos foi-se utilizado aqui. Já foi mais expresso, foi o fruto da vide, aquilo que era natural. Então, na ceia do Senhor não houve vinho. E é tão interessante que agora eu quero que você vá mais a fundo. Ali era o momento da Páscoa. Jesus era judeu, descendente de Davi. E ali era o momento da Páscoa. E a lei da Páscoa proibia qualquer tipo de fermentação, de fermento. Em Êxodo capítulo 12, é interessante você compreender, em Êxodo capítulo 12, no versículo 14,
Olha o que diz. Êxodo capítulo 12, versículo 14 ao 20. Vamos ler. Êxodo capítulo 12, versículo 14 ao 20. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. O que é pães asmos? Pães sem fermento algum. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Por qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Olha só. Aqui diz que além deles comerem, os judeus terem que comer na Páscoa pães sem fermento, eles tinham que tirar todo o fermento da casa deles. Porque qualquer um que comesse pão fermentado, ele teria que ser tirado de Israel. E ao primeiro dia haverá, o versículo 16, ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer, isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, pães sem fermentos, porque aquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Não podia ter fermento nas casas, tinha que ser tirado das casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra, ou seja, todos, tanto judeu como quem não era judeu. Nenhuma coisa levedada comereis, nada fermentado, levedado é fermentado. Nenhuma coisa levedada ou fermentada irá comer. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, pães fermentados. Então é importante você compreender que aqui essa palavra no hebraico é o seor, que significa fermento no hebraico. Esse seor, ele era proibido, mas existia uma outra palavra também, que é o hametz. É uma palavra no hebraico que significa qualquer coisa fermentada. O seor era o fermento que era utilizado mais para os alimentos. E existia o hametz. O hametz era uma palavra hebraica que era utilizada para qualquer coisa fermentada. Em Êxodo capítulo 12, versículo 19, diz: por 7 dias não se ache nenhum fermento, nenhum hametz nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. E também ali no capítulo 13, versículo 7, também fala dessa palavra hametz. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento, ou seja, hametz, nem ainda qualquer coisa fermentada. Esse fermento significa qualquer coisa fermentada. Será visto em todos os teus termos. Então não podia ser nem visto dentro de uma casa, nem o pão fermentado, nem qualquer coisa fermentada, ou seja, o vinho. O suco de uva fermentado, o vinho, ele não podia ser visto, porque se ele fosse visto, essa pessoa tinha que ser expulsa de Israel, expulsa do país chamado Israel. E é muito interessante que o fermento simbolizava o quê? O pecado. Vamos ver agora no próximo bloco, acerca disso, sobre o fermento simbolizar o pecado.